Repete. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos de 15 a 31. Uma história bem conhecida dos irmãos. Até quem nunca foi na igreja acho que conhece essa história. Mas com alguns detalhes que eu queria mostrar hoje para os irmãos que servem para a nossa vida, que tem importância na nossa vida. Êxodo, capítulo 14, versículos 15 a 31. Eu leio, os irmãos acompanham. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que prossigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos em parar algo que começamos? Quantas vezes você já pensou em abandonar, deixar de prosseguir? Seja na vida terrena, seja na carreira espiritual. Quantas vezes você foi tentado a deixar ou abandonar de crer? Muitas vezes as pessoas deixam ou param, não no sentido benéfico de parar para que Deus possa agir, parar de tentar ajudar Deus para que Deus possa agir, mas param por abandonarem realmente a esperança, a alegria, o entusiasmo que tinham naquilo. Quer seja um curso que
começaram, quer seja um casamento onde firmaram aliança, quer seja também na carreira cristã, na vida com Deus, quando a alegria, a esperança e a fé estão fragilizadas. Assim como aquele povo parou, o povo de Deus parou, porque à frente estava um mar. E esse mar significa os problemas, algo que nós não conseguimos transpor. Naturalmente isso não é possível. Somos até constrangidos se estivermos em frente a um grande mar. Se você for a alguma praia, você não ousará atravessar, a tentar descobrir o que tem lá no final do horizonte. Nos assusta, nos confronta, nos constrange. E eles param ali. E também não podem ir para trás mais, porque atrás está o inimigo, o exército perseguindo. Há um sentimento de incapacidade, de medo, uma busca por livramento. Há momentos, então, como o exército de Deus, o povo de Deus, que dá vontade de parar, de não prosseguir mais, de abandonar. À frente, como nós já dissemos, um grande mar, cheio de perigos, que nos assusta. Atrás, o inimigo, vindo ferozmente contra nós. Queremos desistir. E nós, que temos compromisso com Deus, somos tentados primeiramente a abandonar a igreja, a deixar os votos que fizemos, a deixar os nossos cargos. É o primeiro inimigo tendo: olha, você não está em condição, abandona os cargos, porque está muito difícil a luta. Na frente o mar, atrás o inimigo. E eu tenho medo, e dá medo mesmo, parece que não há mais saída, está tudo nos cercando. E para piorar ainda o nosso estado, a tentação, o inimigo nos lembra algo ilusório, que a nossa vida antes de estarmos com Cristo era melhor. Ah, como era mais gostoso, tinha mais fartura, parece. Tudo mentira. Mas a gente começa a pensar como pensavam o povo de Deus quando saíram lá, que era bom, descascando cebola, construindo cidade sem material, como o faraó ordenava. Você sabe muito bem da história. O inimigo começa a colocar mentira para piorar ainda a nossa vida, dizendo: olha, está vendo? Você passou a seguir a Deus, as coisas pioraram. Volta para cá. E a pessoa fala: não é que é verdade? A vida que eu tinha antes era de festa, de alegria, de fartura. É melhor desistir mesmo, voltar, parar com esse negócio de vida com Deus, cheio de aflição. Ele dá vontade de parar, ele dá vontade de desistir. Alguns ainda encontram uma força pequenininha ainda, um restinho de força para orar. Mas a maioria, nós sabemos, e você sabe do que eu estou falando, não tem força nem para orar mais. A vontade que tem é de parar mesmo, abandonar, desistir de tudo, como esse povo aqui. E aí Deus vem no versículo 15 e fala assim: diz o Senhor a Moisés: para que chamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Imagina a cena, o ar não se abriu ainda. E Deus fala: diga aos filhos de Israel, e diga a você também, Moisés, que marchem. Está cheio de problemas, cheio de obstáculos na frente. O inimigo está perseguindo aqui atrás. Continua marchando. Essa é a proposta de Deus, especialmente para aqueles que pensam ou são tentados a abandonar a carreira cristã, ou abandonar sonhos, projetos que colocaram inclusive diante de Deus. Oraram pelo Senhor: abençoa, Pai, o meu trabalho, abençoa o meu estudo. Aí tem perseguição do trabalho, eu quero parar, quero desistir, não quero mais. Orou, o propósito de Deus para você estar lá. Esse era o sentimento do profeta de Moisés, do líder, o sentimento que representava todo o povo, porque Deus está falando para Moisés e para todo o povo. Sabe qual é o sentimento? De que a vida na escravidão era melhor do que a vida em liberdade com Deus, liberdade espiritual. Essa é a tentação que nos vem muitas vezes. A vida em liberdade
parece ser mais difícil que a vida em escravidão. E antes mesmo de enfrentar o primeiro desafio, porque o Mar Vermelho foi o primeiro desafio daquele povo depois que saiu do Egito, eles já estão pensando em desistir, já estão pensando em abandonar, já estão pensando em parar e olhar para trás. No versículo 10, diz que chegando o Faraó, desse capítulo 14, se você voltar um pouquinho, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Olha bem, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te disseram no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. A sensação de que antes estava melhor. Parece que eu começo a caminhar com Deus, eu ouço muito isso. Parece que eu começo a caminhar com Deus e a vida é pior. Que pior nada. Sua vida era muito pior antes, aí foi inferno. Você estava caminhando numa perdição. Mas nós somos tentados a parar, a desistir. E olha, mesmo sabendo que estamos numa caminhada como aquele povo, rumo à terra prometida, mesmo sabendo que Deus preparou a Canaã celestial, assim como aquele povo sabia que existia uma terra prometida, Canaã, para eles, uma terra extremamente boa, uma terra que a Bíblia diz que emanava leite e mel, para dizer que Deus iria fazer aquela terra próspera mesmo assim, o povo é tentado a desistir. E mesmo assim, nós somos tentados também nos dias de hoje a desistir dos nossos compromissos, da nossa carreira cristã, porque em frente nós avistamos o mar, e atrás vem o inimigo com tudo nos perseguindo, como se isso fosse a melhor solução: abandonar, parar, não fazer mais nada. E a palavra do Senhor para nós hoje já começa dizendo no versículo 5: marche. Diga ao povo que marche e continue andando, e continue caminhando. E ele nem abriu o mar ainda, ele está dizendo marche. Depois do versículo 16 que ele começa: e tu levanta a vara e abre o mar. Mas primeiro ele diz: diga ao povo que marche. E Deus está dizendo para você hoje: pode continuar marchando, pode continuar marchando, porque Ele tem alguns motivos muito claros para que você não desista, para que você não pare, para que você jamais abandone seus compromissos, especialmente os seus compromissos com Deus. Vou expor alguns motivos aqui para os irmãos. Vai anotando aí. Um dos motivos que Deus diz para você diante dessa circunstância: marche. Um desses motivos é que é Deus mesmo quem nos acompanha, e é Deus quem direciona as nossas vidas. Portanto, marche. Não somos nós que conduzimos as nossas vidas. Alguns pensam ainda que conseguem conduzir, pois quando estão conduzindo fora do padrão de Deus, Deus vai lá e puxa e põe no caminho dele de novo e fala: marcha agora no caminho que eu estou te colocando. E o crente se desvia de novo, é tentado a ir pelo seu próprio coração, mas aquele que é de Deus, Deus se coloca de novo no caminho e fala: marcha na frente do mar, e marcha logo que atrás do inimigo. Versículo 19: Deus é quem direciona, porque Ele está acompanhando a nossa vida. Primeiro motivo: Deus acompanha, direcionando as nossas vidas. Vou repetir, esse é um motivo para você continuar marchando. É Deus quem te acompanha, é Deus quem direciona a sua vida, a vida de um eleito do Senhor. Versículo 19 diz que então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles. Opa, espera aí. Primeiro que há uma coisa interessante aqui. Diz a descrição da presença do anjo do Senhor e de uma coluna de nuvem. De nuvem pela manhã, de fogo pela noite. Por que não dizer só que o anjo do Senhor acompanhava? Por que não dizer só que a coluna de nuvem acompanhava?
para que não houvesse dúvida nenhuma, para que não haja dúvida nenhuma no seu coração, que Deus te acompanha sempre, porque o anjo do Senhor, o próprio Deus, é Espírito. Nós não conseguimos enxergar Espírito, mas o invisível que estava presente ali deu um sinal visível para que não houvesse dúvida de que ele estava ali. Um sinal invisível, não dá para ver. O anjo do Senhor está ali. Quem vai ver anjo? Tem gente que diz que vê, e vê Espírito. Tá bom. Impossível. Mas a nuvem, a coluna de nuvem não é impossível. Essa é visível, um poder sobrenatural. E é uma coluna, para não confundir com nuvenzinhas do céu. As nuvens, elas estão mais na horizontal. Quando nós pensamos em coluna, nós pensamos em algo vertical. É algo sobrenatural mesmo, que acompanhava o povo de Deus. Se você sabe bem da história, desde a saída do Egito, por isso diz que ia à frente do exército, tanto o anjo de Deus, versículo 19, como a coluna de nuvem, que quando se retirou deles, ia à frente deles. Era Deus invisível, com sinais visíveis da sua presença constante, sobrenatural, muitas vezes ignorada por nós, pelo medo que nós temos, pelo medo do perigo, pelo receio das tribulações, mas Deus está presente e está direcionando, porque Ele vai à frente, e quem vai à frente é quem conhece o caminho. Ou não é assim? Quando você vai viajar, uma porção de amigos ou parentes, 2, 3 carros, embora aqui o nosso irmãozinho Joel gosta de ir um pouquinho na frente, né? Mas geralmente vai na frente quem sabe o caminho. O Joel depois tem que esperar o povo lá na frente, lá na rotatória, né? Estou brincando. Vai à frente quem sabe o caminho, e é a coluna de nuvem e o anjo do Senhor que vai à frente. É incrível isso. Sabe o que é mais incrível nessa história? A gente fica pensando no mar se abrindo e esquece da coluna. E mais incrível que uma coluna vertical de nuvem é saber que ela está à frente guiando o povo. E está guiando o povo para onde? Para o mar. Não está guiando o povo para um caminho plano, tranquilo, seco. Está guiando o povo para o mar. Essa coluna de nuvem, que é o próprio Deus, a representação do poder de Deus ali, que serve para orientar, que serve para mostrar, para dirigir os passos. Eles tinham que seguir a coluna de nuvem. É surpreendente, para alguns talvez intrigante, levando o povo para o mar, e o mar fechado. Eles não sabiam ainda o que ia acontecer, eles estão seguindo a nuvem. Assim como nós, muitas vezes, não sabemos o que vai acontecer ainda, e Deus está nos levando, e às vezes nos leva para o mar. Mas é mais surpreendente ainda, aí sim, saber que para Deus isso é muito simples, para nós que é muito complicado, porque foi Ele quem fez o mar, Ele tem poder sobre o mar. E se Ele está te levando para lá, é porque Ele vai abrir, mesmo que isso sirva para algum aprendizado, para alguma lição. Portanto, marcha, diz o texto, continue marchando, mesmo se aparentemente Deus estiver te levando para um lugar que é limitante para você, é impossível vencer, porque quando chegar lá, Ele é capaz de abrir o mar. A coluna de nuvem nos leva para onde Ele quer, ela quer, orientada por Deus, e muitas vezes não é para caminhos tranquilos, não é para caminhos só de paz, porque nós temos muito que aprender ainda nas provações, a ter esperança, perseverança. Primeiro motivo, então, eu tenho que continuar marchando sem temor. Veja aqui o versículo 15. Deus até repreende Moisés dizendo: por que clamas a mim? Marche! Está com medo do mar?
Fui eu que te levei para lá, foi a coluna de nuvem que te guiou para lá. Marche! No momento certo eu abro para a tua glória, para a tua salvação. Portanto, meus irmãos, quanto a esse primeiro motivo, se o Senhor estiver te conduzindo, não que Deus faça isso a todo momento. Deus às vezes te conduz também por caminhos planos, mas às vezes precisa nos ensinar. Há algumas dificuldades que nós precisamos transpor para ir ganhando experiências. Tá bom? Não pare, não abandone, não seja covarde, marche. O Senhor está dizendo para você: marche, continue marchando, continue marchando. E olha que aqui está envolvido, sabe quantas pessoas? Se você voltar um pouquinho o texto, no capítulo 12, no versículo 37, 600 mil pessoas, aproximadamente. Dificuldade, imagina, uma cidade interior, aí 600 mil pessoas. Marcha. O Senhor é poderoso para conduzir quantos Ele quiser, para onde Ele quiser. Amém? Um primeiro motivo, então, para você não parar, não abandonar. Não deixe de fazer ou de cumprir os propósitos que o Senhor tem para você. Primeiro motivo: Deus nos acompanha, direcionando, Ele que direciona a nossa vida. Tá bom? Ele que vai te levar para o mar e Ele que vai te livrar de lá também. Segundo motivo, para que você continue marchando: Deus é quem nos livra e é Deus quem limita a ação do inimigo. Veja que interessante. Primeiro eu falei só do mar, para você continuar marchando. Não nem se tem muito do inimigo. Falei mais do problema do mar à frente. No segundo momento, eu quero te dizer que Deus é quem comanda ou limita as ações do inimigo que está atrás te perseguindo. Portanto, pode marchar tranquilo, o inimigo não vai te alcançar. E eu volto a dizer, nós ficamos às vezes espantados. Desde criança, quando eu era criança, a única coisa que eu pensava era o mar se abrindo. Era isso que me surpreendia nesse texto. E também me surpreende. Mas a gente não pensa nessa coluna de nuvem e na manobra que ela faz aí no texto. Ela faz uma manobra no seu posicionamento aí. Quem sabe você já conhece essa história e está muito convicto de que o mar se abriu, não prestou atenção ainda dessa coluna que sai da dianteira do povo e vai lá para trás. Veja que ela não vai nem para o meio, nem continua à frente. Ela vai para trás. Sabe por quê? Porque quando Deus nos coloca diante do mar que Ele mesmo vai abrir para nós lutarmos as nossas lutas diárias, Ele vai lá atrás na retaguarda para nos proteger, para nos guardar, para nos cercar, limitando ou impedindo a ação do inimigo que nesses momentos de fraqueza, porque quando nós estamos guerreando, nós vamos ficando fracos. É uma luta. Pensa numa luta que você já viu aí na televisão. No primeiro round está todo mundo cheio de força. Vai chegando mais para frente, vai acabando a força. E geralmente, ou muitas vezes, ganha aquele que está melhor preparado fisicamente para suportar a batalha. Nem quem acertou o melhor golpe. O inimigo aproveita esses momentos onde o nosso emocional, onde a nossa força, inclusive física, mas principalmente espiritual, está em luta com o problema na frente. E ele quer vir por trás para nos atacar. É por isso que a coluna de nuvem sai à frente e vai se posicionar lá atrás, para impedir que o inimigo se aproveite da nossa fragilidade enquanto nós estivermos lutando. Esta nuvem e esse poder que nos livra, limita as ações do inimigo. Veja no versículo 20 que ela dura sempre. Deus está sempre lá. O versículo 20 diz que a nuvem que foi lá para trás era escuridade para aqueles, está falando do exército do faraó, mas para este povo de Deus esclarecia a noite, porque era de noite, de maneira que em toda a noite, ou seja, nos momentos difíceis mesmo, a noite aqui representa algo assim, os momentos mais difíceis da vida, o Senhor está lá. E diz o final do versículo 5 que aqueles não puderam aproximar-se
mais para nós. Nós precisamos ter nisso definitivamente. A ação do inimigo é limitada, porque a coluna de nuvem foi lá por trás. O anjo do Senhor também, e está lá atrás. Enquanto nós estamos diante do problema, vamos enfrentar, marcha. Mas eu vou lá para a retaguarda, vou cuidar do inimigo que vem ferozmente atrás de você, que vai tentar esse momento emocional, espiritual e até físico, de fraqueza, de fragilidade, de derrubar. O Senhor não deixa, diz o versículo 20, nem ele se aproximar, de maneira que não puderam aproximar-se. E vai mais esse livramento, essa limitação que Deus coloca no inimigo sobre nós. Vai mais ainda, versículo 24 diz: na vigília da manhã, o Senhor, veja que era de noite, agora já está na manhã. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, enterrou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. O Senhor dificulta a ação do inimigo contra nós. Pode ficar tranquilo, pode descansar. Se você é do Senhor, se você tem vivido em paz com Deus, Ele vai te guardar. Se você é do Senhor, você está guardado. E a Bíblia é clara em dizer que aquele que é do Senhor está guardado, o inimigo não toca, não destrói, no sentido de destruir, no sentido de arrasar. Porque ele saiu da frente, deixou você lutando, porque ele vai abrir o mar. Na verdade, ele não vai dar vitória, ele vai abrir o mar para você, mas ele vai lá na retaguarda, porque a luta lá é mais difícil. A luta lá é contra o inimigo das nossas vidas. Ele quer nos ver mortos. Mas o Senhor vai lá atrás, vai emperrando as rodas dos carros, vai dificultando a ação. Mas perceba que ainda está só limitando, para no momento certo lá na frente destruir. Porque há um tempo nisso tudo. Por que já não destruiu tudo de uma vez? Por que primeiro emperrou rodas? Por que primeiro causou um alvoroço ali no acampamento dos egípcios? Enquanto nós estamos lutando, enquanto nós estamos passando pelo mar, o Senhor está limitando. Creia na promessa do Senhor, definitivamente. Esse é o segundo motivo, a limitação. Mas há algo ainda mais surpreendente nessa limitação. Quando eu estava lendo isso aqui, eu confesso que eu fiquei maravilhado com o que o texto me apresentou aqui. Há algo mais maravilhoso nessa limitação que Deus impõe ao inimigo. Perceba um detalhe. Se você descer, você que... A gente aqui de Santo André, a gente aqui do ABC, de São Paulo também, por certo a maioria aqui já foi para Santos. Já passou ali pela represa, pela Via Anchieta. Tem um lugar ali que é represa dos dois lados. Quem já passou por ali? Deixa eu ver se vocês estão já, né? A maioria. Você está de carro passando ali, só que você está em cima da pista. Já pensou se não tivesse pista? Sim, ali é uma barragem, tudo, é uma pista passando. Eu não sei lá como que é, eu sei que você está passando bem, mas imagine que ali tivesse aberto mesmo o mar e você passando a seco. Você passaria? Se você chegasse, não estou dizendo que você está. Não estou dizendo o poder de Deus agora, estou falando uma situação hipotética aí para você pensar. É isso que mais me impressiona, né, na limitação de Deus aqui no exército inimigo. Imagina você ver o mar aberto, dos dois lados aquele marzão, e é grande, porque durante a noite todo o dia eles estão atravessando. E você vê paredes, feito um muro. O texto diz que foi feito como se fosse um muro, mas muro de água. Peraí, a água como se fosse um muro, não está congelada não. O lugar ali é bem calorento. Você passaria no lugar desse? Você não concorda que no mínimo você ficaria espantado e talvez dissesse consigo mesmo: tem alguma coisa estranha aqui. E eu não vou passar por aí não. Eu vou deixar alguém passar primeiro, eu não vou ser o primeiro a passar por ali. Talvez o mais aventureiro quisesse experimentar. Né? Percebeu que esse exército inimigo está passando por lá também?
Será que eles não perceberam que é um mar que está aberto e águas feito de paredes? Água líquida feito de paredes. Será que eles não perceberam isso? Ou eles eram tão corajosos assim? Que exército corajoso! Porque o povo de Deus ficou sabendo que Moisés levantou a sua vara e abriu o mar, o povo está vendo, então peraí, Deus está fazendo um sinal aqui, vamos, é Deus que está agindo. Mas quem vem depois, que só está vendo o mar já aberto, olha, tem que ser corajoso. Mas eu digo para vocês que eles não eram tão corajosos assim. E aí está a maravilha de Deus impedindo a ação do inimigo. É como se Deus tivesse cegado o entendimento deles sobre as coisas lógicas da vida. É impossível, humanamente falando, uma árvore estar parada como se fosse um muro. É líquido, é impossível. Mas no versículo 17 do nosso texto, diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e entrem no mar. Foi Deus quem tapou os olhos, a visão, a mente daquele exército, para eles não atentarem para isso. Está aqui, ó. Eis que endurecerei o coração deles, para que vos sigam e entrem no mar. Eles não entraram, o exército do inimigo não entrou no mar porque era corajoso. Entrou no mar porque o Senhor cegou o entendimento deles. Sabe para quê? Você já sabe, você conhece o texto. Para depois naufragar todos ou afogar todos ali de uma vez só, uma vez por todas. Assim que o Senhor limita o inimigo, cega o entendimento para que ele nos persiga, achando que vai conseguir nos derrotar e não perceba as coisas até lógicas e óbvias da vida. E quando o inimigo pensa que ele está lá ganhando, ele nem percebeu que do lado dele, peraí, nem tinha visto que a parede era de água. Porque o Senhor cega o entendimento para aniquilar, depois destruir todo inimigo que tenta te perseguir. É isso que o Senhor faz e tem feito desde o começo da sua vida. Porque o inimigo te persegue desde o momento que você nasceu. Para que jamais você tenha contato com Jesus, por exemplo. Para que jamais você seja feliz. Viu tanto que Deus limitou aqui? Cegou o entendimento para que eles entrassem, emperrou as rodas dos carros, se colocou atrás. Espera aí, tem que passar por mim aqui. E diz no versículo 20 que eles não se aproximaram, porque a nuvem se fazia noite para eles e dia para os que estavam fora de carro. Imagina como era essa nuvem. Não era uma coluninha fina, não. Senão eles veriam que do lado de lá estava dia, do lado de cá noite, era algo espantoso. Segundo motivo então é esse: Deus limita as ações do inimigo. Mas um terceiro motivo para nós encerrarmos, que é para te deixar tranquilo nele. Para você ir para casa hoje bem tranquilinho, bem calmo. Para você continuar marchando. Marche. Moisés, para de clamar até mim. Marche. Para de ficar choramingando. Para de ficar gritando para resolver os problemas. Marche na frente do mar vermelho. Pode marchar. Primeiro motivo, ele que direciona. Foi a nuvem que conduziu até lá. Então vai, porque a nuvem sabe, Deus sabe o que está fazendo. E vai te abrir o mar. Segundo, ele vai, enquanto você está lutando lá, e está limitando a ação do inimigo aqui. Terceiro, pode ficar tranquilo, pode marchar. Porque Deus quer ser glorificado através da sua vida. Primeira perguntinha do nosso catecismo, né? Qual é o fim do homem? A glorificação de Deus, que Deus seja glorificado. Então, tudo que nós fizermos para cumprir propósitos de Deus, vai ser para a glorificação do nome de Deus. Por isso, o versículo 17, na parte D, diz assim: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado através dessa ação que eu vou fazer. Em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você tenha entendido ainda.
O simples fato da glória do nome de Deus ser ameaçado já deve nos animar e motivar a continuar, sabendo que nós jamais seremos envergonhados, os que são verdadeiramente servos de Deus, porque o dia que acontecer isso, a própria glória e a honra do Senhor será envergonhada também. E Deus não vai permitir que a glória dele, a dignidade e a honra dele seja zombada. Isso nos dá segurança. O nosso Pai Celeste não permite que zombem do nome dele. O nosso Deus não permite que o nome dele seja colocado no chão, desconsiderado, ignorado, zombado. É a glória de Deus que está em jogo, nem é a nossa, porque nós já aprendemos que nós nascemos para a glória do Senhor. É o Senhor que tem que ser glorificado, não nós. É o nome de Deus que está em jogo, não é o nosso. E Ele não vai permitir que o nome dele seja depreciado por ninguém. Embora alguns zombem, mas não com justiça. É mais ou menos como crucificaram Jesus, sem motivo nenhum. Assim zombam, sem motivo. E nós sabemos que a palavra de Deus é clara. Eles não tinham motivo para ser crucificado, e foi. Deus não vai dar motivos para o nome dele ser zombado, ser ironizado, desprezado. Se fizerem assim, vão fazer sem ter motivos para isso. Os homens se enganam quando pensam que podem destruir a honra, a glória e o nome do nosso Deus. Portanto, meus queridos, se você é mesmo filho de Deus, se você faz parte desse povo, a própria Bíblia diz, Paulo aos Coríntios, dizendo que nós somos parte de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Por isso que o cabeça que está em cima aqui é o próprio Cristo. Você é uma parte desse corpo. Cristo não vai ser depreciado pelo inimigo, jamais vai ser envergonhado por motivo justo. Volto a dizer, se falarem mal de Deus, se perseguiram ao Senhor Jesus, foi tudo sem motivo, você sabe disso. Portanto, se você faz parte desse corpo, você também não vai ser envergonhado. Se você faz parte desse corpo, porque Deus deseja que a glória do nome dele seja exaltada, você vai ser exaltado lentamente por ele. Graças a Deus por isso. Esse é mais um motivo para que você marche. Porque se você estiver marchando para cumprir os propósitos de Deus, não marchando do jeito que você quer, encaixado dentro do propósito de Deus, Deus vai ser glorificado e você vai ser glorificado junto com Ele, mesmo que demore um pouquinho para você passar esse mar. Enquanto isso, Ele segura o inimigo lá para você não ser destruído. Tá bom? É por isso que a glória do Senhor aqui é comparada no versículo 18 com a glória de Faraó. Quando for glorificado em Faraó ou sob Faraó, porque não há criatura nenhuma que possa ser comparada ao nosso Deus. Não há nada que possa ser comparado com Deus. O resto é tudo o resto, todo ser humano, tudo igual. Em princípio, todos injustos. Nenhum de nós da raça humana pode sequer se comparar ou tentar imaginar algo semelhante a Deus. É impossível isso. Deus jamais vai perder o trono. Deus jamais vai perder a glória. Se você estiver dentro do povo dele, que era aquele povo outrora lá, saindo do Egito, você vai ser glorificado sim. Portanto, lembra sempre disso. Quando você estiver de frente do mar, sabendo que o inimigo está lá atrás, lembra que não é o seu nome, que não é a sua glória, que não é a sua honra que está em jogo, mas a honra do teu Deus.
o versículo então encaixa direitinho aqui, nos dá um favor. Se meu povo, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, então eu vou glorificar, eu vou estar com eles vão ser glorificados, porque é o meu nome, é esse povo que se chama por aí pelo meu nome. Nós somos conhecidos aí pelo tal do povo de Deus. Naquela época eles falavam do povo de Israel. Tanto é que no versículo 25, o exército, ainda antes de tentar fugir, fala assim: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Palavra do Senhor para a sua vida essa noite. Versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem em nome de Jesus, nas promessas do Senhor, nos propósitos de Deus. Veja se a sua caminhada está sendo no propósito de Deus, diante daquilo que é saudável, diante daquilo que vale a pena lutar. Amém? Deus que vai direcionar a sua vida, é Deus que vai alimentar as ações do inimigo lá atrás, porque Ele tem que ser glorificado. Ele vai dignificar o seu nome. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa ir consolado para casa, amparado nas promessas do Senhor. Há um hino nos nossos hinários, 287. Alguém pode perguntar assim para mim, olha aqui para mim um pouquinho. Alguém pode perguntar assim para mim: tá, você falou aí nas promessas do Senhor, eu tenho que estar caminhando, mas nos propósitos de Deus, mas eu não sei direito quais são os propósitos de Deus. Pois eu te digo através da letra desse cântico. Quando você estiver entoando esse cântico que diz marchai, marchai, você vai ler pelo que você deve marchar. Amém? Vamos ficar de pé? Cante com alegria perante o Senhor. 287.